Olha só, somar frações com denominadores diferentes parece uma coisa super abstrata, né? Aquelas contas com o mínimo múltiplo comum e tudo mais. Mas e se a gente pudesse literalmente ver a solução se formando na nossa frente? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos explorar a mágica da sobreposição, um método geométrico incrível para resolver esse tipo de problema. E o nosso desafio de hoje vai ser 1/3 mais 2/5. Bom, vamos lá. Para começar, vamos pegar a nossa primeira peça desse quebra-cabeça. Imagina só um retângulo, um inteiro, que a gente divide em 3 tiras horizontais, todas do mesmo tamanho. Tá vendo essa partinha azul? Ela representa exatamente uma dessas 3 partes, ou seja, visualmente, isso aí é 1/3. Simples, né? Beleza, agora vamos para o nosso segundo elemento. A gente pega o mesmo retângulo, o mesmo inteiro, só que a divisão agora vai ser diferente. Em vez de horizontal, a gente vai dividir na vertical, em 5 colunas iguais. E essas 2 colunas em vermelho, elas são a nossa segunda fração, 2 partes de um total de 5, ou seja, 2/5. E aqui, bem aqui, que a gente chega no nosso primeiro obstáculo. O problema da escala. Porque, pensa bem, como é que a gente pode somar coisas que são visualmente tão diferentes uma da outra? A pergunta que fica é essa, né? Como é que a gente junta esses pedaços? A tira azul tem um formato, as colunas vermelhas têm outro, os tamanhos são totalmente distintos. Como é que se soma isso? Fica claro qual é o dilema, né? A gente tem uma peça azul e 2 vermelhas, mas os formatos não têm nada a ver um com o outro. Tentar somar isso do jeito que tá é a famosa história de tentar somar maçãs com laranjas. Simplesmente não dá. A gente precisa de uma, sei lá, uma moeda de troca em comum, uma unidade de medida que funcione para os dois lados. É aí que entra o ponto de virada. A solução que é, ao mesmo tempo, super elegante, totalmente visual. O nome dela? Sobreposição. É aqui que aquilo que parecia impossível, de repente, se torna possível. A sacada aqui é genial pela simplicidade. A gente pega as 3 linhas horizontais de uma fração e cruza com as 5 colunas verticais da outra. O que acontece? A gente cria uma grade, uma malha única. E, de repente, o nosso retângulo inteiro está dividido em 15 pedacinhos menores e, o mais importante, todos perfeitamente iguais. Achamos a nossa moeda comum. Ok. Agora que a gente tem essa linguagem em comum, essa base de 15 partes, o próximo passo é traduzir as nossas frações originais para esse novo sistema. Vamos começar com o azul. Lembra daquela tira horizontal que representava 1/3? Olha só o que acontece nela agora, com a nossa nova grade. Ela ocupa exatamente 5 daqueles quadradinhos. Então, fica super claro que 1/3 é a mesma coisa que 5/15. É uma equivalência perfeita. Agora vamos para o vermelho. Aquelas 2 colunas verticais que eram 2/5, na nova grade, elas cobrem, olha lá, exatamente 6 quadradinhos. Então a gente descobre que 2/5 é a mesma coisa que 6/15. Pronto, com as duas frações falando a mesma língua, ou seja, convertidas para a mesma escala, a soma fica, bom, fica fácil. É visual, é basicamente só contar os pedacinhos. Agora, a soma é totalmente intuitiva. A gente simplesmente junta os 5 pedaços azuis com os 6 pedaços vermelhos. Como agora todos eles têm o mesmíssimo tamanho, é só contar um por um. No total, a gente tem 11 pedaços preenchidos ali. Então, chegamos no resultado final. Somar 1/3 mais 2/5 é o mesmo que somar 5/15 mais 6/15. E o resultado, que a gente acabou de ver com os nossos próprios olhos, é 11/15. Mas peraí, talvez tudo isso pareça um pouco familiar. E tem um motivo. Essa lógica visual toda é exatamente o que está por trás do método que a gente aprende na escola. Vamos dar uma olhada na geometria por trás daquele algoritmo. E aqui está a grande revelação. Sabe quando a gente aprende na escola a multiplicar os denominadores 3 vezes 5? Pois é, a gente faz isso para criar a grade de 15 quadrados. E a famosa multiplicação cruzada para achar os números de cima, os numeradores, é só um atalho, um truque para contar rapidinho quantos quadradinhos cada fração original ocupa nessa nova grade. Não é mágica nenhuma, é pura geometria em ação. A grande lição que fica aqui é a seguinte: as fórmulas de matemática, elas não aparecem do nada, não são só regras para decorar. Elas são, na verdade, atalhos. Atalhos muito elegantes. São uma linguagem numérica que foi criada para descrever realidades geométricas. Realidades que, como a gente acabou de ver, podem ser perfeitamente lógicas e até intuitivas.
Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no final para pensar um pouco, né? Quantas outras regras da matemática que a gente talvez só tenha decorado são, na verdade, realidades visuais, bonitas como essa, que estão só esperando para a gente olhar de um jeito diferente e descobrir?